Atualmente, é muito comum associarmos a palavra juventude a uma determinada faixa etária. Entretanto, o conceito de juventude é muito mais complexo, vez que associa tanto as transformações biológicas como as transformações emocionais que ocorrem com o indivíduo. E sendo a juventude um longo período da vida, do ciclo vital de uma pessoa, são muito comuns as sucessivas transformações biológicas associadas a um aumento no olhar crítico das pessoas sobre os jovens, que tendem por mudar tanto sua forma de pensar como a sua forma de agir. Vale ressaltar também que o jovem, ainda que seja um indivíduo que esteja construindo as suas bases do seu conhecimento e construindo a si mesmo como um indivíduo, ele ainda é considerado um ser social, e como ser social, ele tem que atender a algumas expectativas da sociedade e também a cumprir algumas normas. Após o período da juventude, o jovem adentra a vida adulta, e esse processo, essa mudança da condição de jovem para adulto, era comumente chamado na Idade Medieval como rito de iniciação. O principal objetivo desse rito de iniciação, na verdade, era justamente ensinar o jovem a ser um adulto e quais eram os deveres de um adulto. Atualmente, com o passar dos anos, essa tradição ela foi sendo cada vez mais perdida e pouco usada ultimamente. E, diante disso, é muito comum vermos que os jovens estão cada vez mais seguros na condição de jovens, uma vez que esses processos iniciativos que garantiriam com sucesso a inserção do jovem na vida adulta não existem mais. Durante o século XX, o adulto ficou conhecido como aquele ser capaz de trabalhar para sustentar-se a si mesmo e a tomar decisões na sociedade. Diante disso, a juventude ficou conhecida como um tempo de preparação para o desenvolvimento de atividades complexas que seriam realizadas na vida adulta. E esse trabalho de realizar e ensinar a juventude aos jovens ficou justamente atribuído à escola. Diante disso, muitos sociólogos discordaram dessa ideia porque ela possui um viés um tanto classista, uma vez que os filhos de trabalhadores que não têm pleno acesso às escolas não teriam acesso ao direito de exercer a juventude. E, infelizmente, isso ainda existe muito na nossa sociedade. O sociólogo Mannheim, ele vai falar um pouco sobre a relação da juventude com os grupos de mais idade. Ele vai coexistir no período das grandes guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, e pegando mais a Segunda Guerra. Então ele vai analisar o comportamento da juventude perante os movimentos reacionários e os movimentos conservadores, como o fascismo e o nazismo. Ele vai dizer que, dependendo da civilização, a juventude se comporta de maneira diferente. Ela pode ser favorecida, como no exemplo dos Estados Unidos, onde quanto mais velha a pessoa fica, menor a possibilidade de conseguir emprego e favorece a juventude. Ou ela pode ser desfavorecida, como no exemplo da China, onde a juventude é muito desrespeitada. Ele vai falar que a ideia de que a juventude costuma ser sempre reacionária é uma ideia errada, porque existiram muitos grupos conservadores, como por exemplo os neonazistas, que contavam com grande parte da juventude. Então, essa característica de juventude reacionária ou conservadora só depende dela e não de uma característica que seja inata ao grupo. Ele também vai falar que a juventude ela é super importante para tomar as decisões sociais perante os conflitos, porque a juventude, como futuro, vista como futuro, ela é responsável pela tomada de decisões que podem acabar solucionando os conflitos que aparecem nas realidades. E a juventude também ela vai formar a contracultura, que ela sempre traz uma nova tese para uma cultura que já existe. Por exemplo, a cultura punk, o hip hop, eles pegam o clássico que já existe e trazem uma nova forma, que seria chamada de contracultura, que pode trazer uma nova concepção para a arte, uma nova concepção em todos os campos da filosofia, sociologia, de tudo. Então, a juventude ela é extremamente importante para a construção do pensamento social e a mudança da realidade social. Esses aspectos são defendidos por Mannheim nos seus ensaios sociológicos.